Bom, continuando então, gente, a gente falou sobre algumas pessoas, né, que eram exploradas ali em Judá por causa de dívidas. E eu separei um texto aqui que fala sobre isso lá na lei de Moisés, está lá em Deuteronômio capítulo 15, verso 1. O que a palavra de Deus fala sobre essas dívidas, sobre essa cobrança dessas dívidas? Para que Deus ele criou lei para vários tipos de assuntos, né, para vários assuntos. E um desses assuntos era com relação às dívidas. Deuteronômio capítulo 15. O que está falando lá em Deuteronômio capítulo 15? Deuteronômio capítulo 15, verso 1. Fala o seguinte: cada 7 anos farás remissão. Eis o que significa essa remissão. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo, remirá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo nem seu irmão. Então, depois de 7 anos, né, se alguém tivesse emprestado alguma coisa para alguém, isso entre irmãos, tá? Entre o povo de Israel. Não está incluindo aqui os estrangeiros, entre os irmãos. Então, se eu tivesse emprestado alguma coisa para o irmão meu, e depois de 7 anos ele não teve condições de me pagar, pela lei, eu tinha que perdoar essa dívida do meu irmão, né? Porque ele não teve condições de pagar, ele não tem condições de pagar. Então, pela lei de Moisés, pela lei de Deus, eu tinha que perdoar essa dívida. E isso não estava sendo cumprido aqui na época do profeta Miqueias. Então, Deus estava indignado com isso, com a falta de consideração entre os irmãos. Também no capítulo 24 de Deuteronômio, repare que a gente está vendo que a Torá, né, a lei de Deus, capítulo 24, foi dada por Moisés, servo de Deus. Capítulo 24 de Deuteronômio, no versículo 10, olha o que diz o seguinte, olha o que fala sobre dívidas também. Quando fizeres algum empréstimo ao teu próximo, repara que está falando sobre irmãos também, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Olha como Deus ele levava em consideração a dignidade, né, da pessoa que estava pedindo emprestado. Né? Deus ele não queria provocar o constrangimento daquela pessoa que devia. Né? E até hoje existem algumas leis, né, que no nosso país que tentam impedir isso, o constrangimento do devedor. Claro que algumas empresas de cobrança elas não respeitam isso, elas constrangem mesmo, cobra na cara dura. Né? Inclusive tem algumas leis que proíbem ligar na empresa da pessoa que trabalha, né, no local de trabalho da pessoa, para cobrar a dívida. Ou seja, a pessoa não pode passar constrangimento quando deve. E até a lei de Deus também garantia isso, né? Evitar esse constrangimento. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem fizeste o empréstimo virá para fora trazer-te o penhor. Se for um irmão pobre, porém, não irás dormir conservando o seu penhor. Porque geralmente o penhor era a capa, que a gente havia comentado, era a capa da pessoa. Né? Então, se o irmão pobre não tinha com que pagar, ele tinha que deixar a capa como garantia. Mas se era pobre e tivesse só aquela capa, o credor tinha que levar em consideração que era o irmão e abrir mão dessa dívida, né? Conservando o seu penhor. Ao pôr do sol, olha só, ao pôr do sol deverás devolver sem falta o penhor. Por quê? Porque no pôr do sol começa a esfriar, né? Vai chegando a noite, começa a esfriar. Então Deus ele ordenava que se aquele pobre não tivesse condições de pagar, que o credor não ficasse em posse da capa dele até a noite, mas que fosse devolver para que ele não passasse frio, para que ele durma com o seu manto e te abençoe. E quanto a ti, isso será um ato de justiça do Senhor teu Deus.
Então, quer dizer, Deus sabe, né, que aquela pessoa te deve, mas se você abre mão dessa dívida porque é um pobre, porque ele só tem aquela capa, isso vai ser justiça para a sua vida. Né? Deus vai te abençoar por causa desse comportamento. E o povo, infelizmente, não estava aguardando isso. E era uma coisa que fez com que Miqueias se levantasse para levar uma mensagem de Deus dura. E aí Deus faz também ameaças contra os profetas, que eu já havia falado sobre isso, né? Que só profetizavam coisas materiais, né? E profetizavam por interesse, porque era costume naquela época, quando alguém fosse consultar o profeta, levar um presente, levar alguma coisa. Isso aconteceu inclusive com o profeta Samuel. Se a gente for ler lá em 1 Samuel, repara que não é errado você presentear o profeta, você abençoar aquele que tá sendo um instrumento de Deus para a sua vida, você abençoar ele materialmente, isso é bênção para a sua vida. Né? A palavra de Deus incentiva isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, verso 7. Verso 7 fala sobre quando Saul, né? Saul ainda não era rei, Saul foi se encontrar com o profeta Samuel. Saul ainda era um desconhecido, né? E aí Saul diz o seguinte: Saul disse ao jovem: se formos, que levaremos ao homem de Deus? O pão já acabou no alforje, e nada temos para levar ao homem de Deus. Que temos mais? O jovem tomou a palavra e disse a Saul: ocorre que tenho comigo 1/4 de siclo de prata, eu o darei ao homem de Deus. Então repara que era costume, era comum, quando a pessoa fosse consultar o profeta, levar um presente. Né? Nesse caso aqui, ele estava levando prata, né? Um ciclo de prata, que tinha pouco valor, o ciclo de prata, mas era um presente que eles estavam levando para o profeta. Então era comum. Só que na época aqui de Miqueias, esses profetas estavam abusando disso. Eles estavam só querendo profetizar se eles recebessem um presentinho, se eles recebessem um agradinho. Graças a Deus que isso não acontece nos dias de hoje também, né? Não tem ninguém na igreja pregando a palavra esperando receber um presentinho em troca, né? Graças a Deus. E era uma coisa que acontecia muito, né, no tempo do profeta Miqueias. E Miqueias, ele fala o seguinte, no capítulo 3, verso 8, sobre isso, sobre esse assunto. Miqueias 3. Que Miqueias fala sobre esses profetas aí que só queriam profetizar em troco de bênçãos materiais. No versículo, contra os profetas mercenários, né? Ele chama de profetas mercenários, que só faziam por causa de dinheiro. Assim diz o Senhor aos profetas que seduzem o meu povo, aqueles que, se têm algo para morder em seus dentes, proclamam paz. Olha só que coisa, que coisa, né? Familiar para nós, né? Muito familiar isso aqui. Só profetizam se tiver alguma coisa nos seus dentes, ou seja, se estiverem com a barriga cheia, né? Aí eles profetizam paz para as pessoas que enchem a barriga deles. Mas a quem não lhes põe nada na boca, eles declaram a guerra. Então quer dizer, se você não trouxer os seus dízimos e as suas ofertas, você vai morrer. Né? Usam até lá Malaquias 3, lá 9 e 10, dizendo que vai ser amaldiçoado, né? Que vai para o inferno, que não sei o que. Nós temos que levar os dízimos e as ofertas, sim, mas não debaixo de ameaça de maldição. Né? E muitos lugares fazem isso. Deixa a pessoa com medo. Né? O profeta usa o termo aqui, declara guerra.
declara guerra àqueles que não trazem nada para eles. E olha o que diz mais para frente aqui. Por isso a noite será para vós sem visão, e as trevas para vós sem oráculo. Por quê? Porque geralmente os profetas eles tinham as revelações e as visões quando eles estavam dormindo, né? Aí tinham visões. Isso também fala lá em Joel, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos sonharão, né? Terão visões, terão revelações. Então os profetas provavelmente tinham essas visões enquanto dormiam. Por isso a noite será para vós sem visão. Vocês não vão ter visão nenhuma. Ou seja, Deus vai cessar de usá-los porque se tornaram profetas mercenários, profetas que profetizam por lucro. Os videntes se envergonharão, os adivinhos serão confundidos e cobrirão todos a barba, que é um sinal de que não tem mais visão. Cobrir a barba, né? Eles tinham esse sinal aí, porque eles não têm visão, não tem mais revelação para trazer para o povo. Por quê? Porque Deus estava retirando o seu espírito, né? As revelações. E Miqueias, por sua vez, o que ele fala no versículo 8, que é a chave do capítulo 3? Eu, contudo, estou cheio de força e do Espírito do Senhor. Quer dizer, todos os outros profetas estavam profetizando por dinheiro e Miqueias era o único que estava profetizando ali, cheio do Espírito do Senhor. Né? Realmente era um profeta de Deus. Claro que ele não colocou Isaías aqui, que era contemporâneo dele, ele não colocou Isaías também nesse rolo. Ele estava se referindo aos falsos profetas, né? Que inclusive Isaías também teve que lidar, Jeremias, né, teve que lidar também com esses falsos profetas. Ele estava se referindo aos falsos profetas, que se diziam profetas do Senhor, mas só faziam isso em troco de agradinho, de dinheiro. E aí, continuando, no verso 3, capítulo 3 ainda, né, no verso 9, fala sobre o anúncio da ruína de Sião. Ouvi, pois, isto, chefes da casa de Jacó e dirigentes da casa de Israel, vós que execrais a justiça, que torceis o que é direito. Ou seja, quando eles tinham uma causa para resolver, os juízes, né, quando eles tinham uma causa para resolver, eles pendiam a justiça para o lado daquele que tinha mais dinheiro, daquele que tinha mais posses, né, mais condição financeira. E o pobre, coitado, mesmo inocente, muitas vezes era condenado. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Né? Então, os juízes aqui estavam se corrompendo, estavam distorcendo. A mesma coisa que a gente falou lá, quando a gente estudou sobre Amós, né? Sobre os juízes que estavam se corrompendo aqui por causa de dinheiro. Olha o versículo 11. Seus chefes julgam por suborno. Olha isso. Seus sacerdotes decidem por salário. Meu Deus. E os seus profetas vaticinam por dinheiro. Vaticinar é profetizar, né? Por dinheiro. E eles se apoiam no Senhor. E ainda coloca Deus no meio. Né? Ou seja, Deus é cúmplice dos seus pecados. Fala que Deus aqui está sendo cúmplice dos seus erros. Blasfemando ainda em nosso meio. Não está o Senhor em nosso meio? Não virá sobre nós a desgraça. Então o que eles estavam dizendo? Pelo fato de ter o templo ali em Jerusalém, aquele templo maravilhoso que Salomão ergueu, eles estavam seguros, porque Deus mora no templo, né? Se o templo está ali e Deus mora ali no templo, então eles podem fazer o que eles quiserem, que eles estão seguros, que Deus vai abençoar, que Deus é misericordioso, que Deus vai perdoar. Inclusive, muitos hoje também usam essa desculpa, né? Pode pecar, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados, ele vai perdoar, né? A gente vai ser perdoado. Então usam essa desculpa até os dias de hoje para justificar os seus pecados, né? Continuar nos seus pecados. Né? A gente pode pecar porque a gente vai ser perdoado mesmo. Né? Isso já acontecia desde aquela época. E depois, capítulo 4, as promessas. Mesmo diante dessas coisas terríveis, Deus sempre manda suas promessas. Mesmo diante desses pecados, né?
mesmo diante dessa idolatria, dessas injustiças. Aqui pode reparar que até agora não falou sobre idolatria, né? Que a gente acha que Deus ele destruiu Jerusalém só por causa da idolatria. Não falou sobre idolatria, só está falando sobre injustiças, né? Só está falando sobre roubo, sobre extorsão, sobre miséria, sobre essas coisas terríveis aí, né? E o principal motivo não é só a idolatria para Deus ter rejeitado o seu povo. São essas injustiças que a gente viu aqui. Esses profetas que profetizavam por dinheiro, os juízes que subornavam, né, que recebiam suborno, né, os líderes também, né, de Judá, que estavam prestes a serem destruídos. E aí, correndo aqui, o reino futuro do Senhor em Sião. Sião, onde está o templo de Jerusalém, onde foi edificado o templo de Jerusalém. Sião representa o novo concerto, né? Representa a nova aliança, e o representante de Sião, do concerto de Sião, é Cristo, né? Que é o autor da nova aliança. E acontecerá nos fins dos dias que a montanha da casa do Senhor estará firme no cume das montanhas e se elevará acima das colinas. Então povos afluirão para ela, virão numerosas nações e dirão: vinde, subamos a montanha do Senhor, para a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e caminharemos pelas suas vias, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso aqui é uma promessa para o milênio, né? Uma promessa que só vai se cumprir no milênio, quando Jesus ele voltar, se assentar como rei lá em Jerusalém, né, e governar todas as nações a partir de Jerusalém. Todas as nações vão se reunir e vão prestar culto ao Senhor ali, né, vão ouvir a palavra, vão aprender ali a lei de Deus, né, é o que diz aqui: de Sião sairá a lei, né, de Sião sairá a justiça, todas as nações serão julgadas ali, serão congregadas ali, vão aprender ali, né, de Sião, porque é uma promessa que Deus dá, que o monte de Sião, que é um monte eterno, né, ele simboliza a eternidade, simboliza o reino de Deus, que é um reino que jamais vai passar, né, aqueles reinos lá que Daniel viu, que o profeta Daniel viu, Babilônia, Pérsia, Medo-Pérsia, né? Grécia, Roma, todos esses reinos aí foram destruídos por aquela grande pedra, né? Aquela grande pedra, aquela estátua que Daniel viu, cada parte da estátua simbolizando um reino, até chegar nos pés, né? Simbolizando o Império Romano restaurado, e aí ele vê uma grande pedra que é arrancada sem esforço de mãos, e é jogada naqueles dedos, né, da estátua, naqueles pés da estátua, e a estátua é destruída por aquela grande pedra ela cresce e toma conta do mundo todo. Essa pedra simboliza Cristo, né, que é a nossa rocha, que é a rocha. Então o que Daniel estava vendo ali? O reino de Deus, né, assumindo o que de fato já pertencia a Deus, né, o reino das nações, se cumprindo ali no milênio, quando Jesus voltar, destruir todos os outros reinos e o reino de Deus se tornar o único reino eterno, sendo Jesus o rei, né, prometido, né, a Israel, prometido a Judá, da raiz de Davi, né, descendente de Davi, promessa que Deus fez para Davi também, inclusive, né, que eu levantarei da sua descendência um rei que será rei eternamente. Né? Deus estava falando sobre Jesus, né, que veio na carne, era descendente de Davi, mas é antes de Davi, né, tanto que o Salmo diz que Davi o chama de Senhor, se não me engano, o Salmo 101, 110, chama Davi chama a Jesus de Senhor, e até Jesus usa esse salmo contra os fariseus, né? Dizendo: olha, se Davi chama ao Messias de Senhor, como é que ele pode ser seu filho de Davi? Porque os judeus da época de Jesus chamavam ele de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Ora, se Davi me chama de Senhor, como é que eu posso ser filho de Davi? E essas são as promessas. Uma nação não vou levantar a espada contra outra nação. Verso 3, verso 4, né, verso 3, parte 2. Eles forjarão de suas espadas aradas e de suas lanças podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação e não se prepararão mais para a guerra. Cada qual se sentará debaixo de sua videira, debaixo de sua figueira, e ninguém o inquietará, porque a boca do Senhor dos Exércitos falou. Interessante que Miqueias, ele fala aqui a mesma coisa que Isaías falou, né? É o mesmo discurso que Isaías fez, começando aqui pelo versículo 3, Isaías 2:4. Isaías 2:4. Se a gente for abrir lá em Isaías 2:4, eles eram profetas contemporâneos, né? Eles viveram na mesma época. Então, essa profecia de Isaías 2:4, Miqueias confirma depois. Não sabemos se Miqueias ele ouviu Isaías falar isso, foi lá e escreveu também, ou se Deus revelou também para Miqueias, confirmou também para Miqueias a mesma coisa que Isaías escreveu aqui, ó, capítulo 2, verso 4. Ele julgará as nações, corrigirá muitos povos. Ele quem? O Messias, né? O rei que está por vir. Corrigirá muitos povos, estes quebrarão as suas espadas, transformando-as em relhas, e suas lanças a fim de fazerem podadeiras. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, e nem se aprenderá mais a fazer a guerra, que era uma coisa comum nessa época, né? As nações se levantarem contra outras nações para dominarem, para aumentar os seus territórios. Casa de Jacó, vinde, andemos na luz do Senhor. Então, a revelação que Isaías teve, Miqueias confirma aqui no capítulo 4, ou ele ouviu Isaías dizer, ou Deus revelou para ele também. Por isso que Miqueias, ele é chamado de o pequeno Isaías, porque tem muitas profecias que Miqueias traz aqui, que são parecidas com as profecias de Isaías. E ele fala também sobre o Messias, sobre o rebento de Jessé, né, a raiz de Jessé. A reunião em Sião do rebanho disperso. Versículo 6, naquele dia, diz o Senhor, reunirei as estropiadas, congregarei as dispersas e as que maltratei. Farei das estropiadas um resto, e das dispersas uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre elas no Monte Sião. Olha que interessante. O reino de Jesus, o reino messiânico, desde Jerusalém, porque Sião fica em Jerusalém. Desde agora e para sempre. E tu, torre do rebanho, verso 8. Torre do rebanho, verso 8. O que é essa torre do rebanho? Ofel, da filha de Sião. A torre do rebanho, em hebraico, Migdal Eder. Migdal Eder consta lá em Gênesis, capítulo 35, verso 21. É justamente o local aonde Jacó foi morar com os seus filhos, né, lá em Gênesis. Quando vamos correr aqui, porque já está ficando longo, mas em Gênesis, capítulo 35, verso 21, fala sobre a história, né, de Jacó, quando Jacó teve seu último filho, chamado Benjamim, né? Raquel, ela morre, né, durante esse parto, e dá um nome a esse filho de Benoni, né? Benoni, que significa filho da dor, filho da minha dor, né? Foi justamente nesse local aqui, Torre do Rebanho, o Migdal Eder, né, Migdal Eder, onde Raquel tem Benjamim, né, Benoni, que ela coloca o nome de Benoni, né, que significa filho da minha dor. Ela morre
e ali Jacó ele muda o nome para Benjamim, que é filho da minha felicidade, filho da minha alegria. Então foi um evento que aconteceu ali na torre, nessa torre, né, torre do rebanho, né? Interessante que uma coisa que serviu de dor para uma pessoa, serviu de alegria para outra pessoa. É o que está acontecendo aqui também no livro de Miqueias, que ainda que haja dor ali no meio do povo, por causa do cativeiro, por causa das desgraças, Deus vai converter em alegria. Talvez por isso Miqueias cita a torre do rebanho, porque foi um lugar que causou dor para Raquel, né? Mas causou alegria para Jacó, porque teve um filho na sua velhice. Fala também sobre Ofel. Ofel era onde ficava o palácio, né? O palácio real, lá em Jerusalém. Em ti entrará a autoridade antiga, a realeza da filha de Jerusalém. E aí o capítulo 5? O capítulo 5 fala sobre aquela profecia que a gente conhece, a profecia de Miqueias, que inclusive essa profecia ela é citada pelos religiosos da época de Herodes, né? pelos os estudiosos da lei, né? Herodes, quando Jesus nasce, Herodes ele chama lá os estudiosos da lei e ele pergunta, mas aonde que o Messias deveria nascer? Herodes ele recebe a notícia, né, dos magos lá, dos pastores do Oriente, que o Messias nasceu, né? O Messias nasceu. E aí Herodes ele recebe essa notícia dos magos e ele fica preocupado de perder o seu reino, porque o Messias nasceu, e aí ele traz lá os religiosos, os professores da lei, e pergunta, mas aonde que o Messias deveria nascer? Porque eu também quero ir lá adorá-lo. Né? Herodes, sagazmente, né, sutilmente, na verdade ele queria matar, né, o recém-nascido, o Messias. Aí ele pergunta onde que ele deveria nascer. E aí os professores da lei, o que eles fazem? Eles citam Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 2, que fala o seguinte, e tu, Belém, Efrata, pequena entre as clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Então os religiosos lá, os professores da lei, falam para Herodes, ele vai nascer em Belém. Por quê? Porque Miqueias profetizou isso, que o Messias viria de Belém. Certo? Capítulo 6 fala sobre repreensões e ameaça. Deus ainda entra em processo com o seu povo, né? Por causa dos crimes, por causa do pecado, né? Sim, eu te fiz subir da terra do Egito, resgatei-te da casa da escravidão, isso verso 4, do capítulo 6. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Maria, ou Miriam. Meu povo, lembras-te do que maquinava Balaque, rei de Moabe? Então Deus ele começa a citar aqui as coisas maravilhosas, as coisas boas que Deus tinha feito com o povo em tempos remotos, mas o povo havia o quê? Se esquecido. Né? O povo havia se esquecido. Deus estava tentando trazer à memória, trazer à lembrança as coisas boas que Deus tinha feito. Ameaças contra os defraudadores da cidade, por considerar quites as balanças falsas, verso 13, né? Verso 11 do capítulo 6, considerar quites as balanças falsas, uma bolsa de pesos falsificados. Então as balanças enganadoras, né? Pesavam lá os produtos, né? E as balanças elas eram programadas de uma forma que ficasse mais pesado e aí podia se cobrar mais. Então quer dizer, balanças enganosas, balanças enganadoras, que isso também era uma coisa que era
era combatir, Deus havia criado uma lei contra isso, né? A lei de Moisés combatia isso, né? Essas balanças enganadoras, né? Não usar balanças para enganar o povo. O jeitinho brasileiro, né? A gente conhece muito isso, né? Graças a Deus que isso está mudando agora. A gente está sendo mais honesto. Temos que ser honestos. Então está falando sobre honestidade. Capítulo 7 fala sobre a injustiça universal, né? O fiel desapareceu da terra, não há um justo entre as pessoas, todos estão à espreita para derramar sangue. Eles cercam cada qual seu irmão com rede, suas mãos são para o mal, para fazer o bem o príncipe exige, assim como o juiz, uma gratificação. Então repara que o mesmo assunto continua, né? Miqueias, ele continua no mesmo tema, sobre a cobrança, né, para poder fazer alguma coisa. Eles esperam gratificação para poder exercer a justiça. A gente repara que Miqueias, ele insiste nesse assunto. Ele fala pouco sobre idolatria, mas ele fala muito sobre injustiça. Injustiça social. O grande expressa a própria cupidez. O melhor entre eles é como um espinheiro. Olha só. O mais justo entre eles, uma sebe de espinhos. Sebe é cerca, né? Uma cerca de espinhos. No dia de teus espias, teu castigo chegou. Agora é só confusão. O finalzinho fala sobre as esperanças, Sião, sobre os insultos da inimiga. Verso 8, não te alegres por minha causa, minha inimiga. Provavelmente está se referindo a Edom, né? Porque quando Judá foi levado em cativeiro, Edom bateu palma, né? Edom se alegrou e fez mais. Aqueles que estavam quase fugindo, né, foram presos pelos próprios edomitas e entregues nas mãos dos babilônios. Então é uma profecia que ainda estava para acontecer, né? Como todos os profetas menores, estava se referindo a coisas que ainda iriam acontecer. Verso 10, minha inimiga verá e a vergonha a cobrirá. A ela que me dizia, onde está o Senhor teu Deus? Olha só, forte, né? Quando a gente cai, muitas vezes os nossos inimigos, eles se levantam para falar, ué, cadê seu Deus? Você não é crente? Você não é cristão? Né? Quando a gente passa por alguma adversidade, cadê o seu Deus nessa história? Né? E a mesma coisa, Edom estava fazendo isso, ou faria isso, com o povo de Judá. Né? Onde está o Senhor teu Deus? O templo foi destruído, vocês foram levados em cativeiro. Aonde está o Deus de vocês, que vocês falam tanto, que vocês creem tanto? Né?